qual o seu hábito de leitura e o que você está lendo. Como ler não é tão simples e é um hábito complexo, difícil, eu criei uma meta. Quero ler 6 livros por mês. E é interessante que eu sempre deixo uma reserva de alguns livros de poesia também, para quando eu percebo que em determinado mês, conforme o meu sufoco, meu tempo, meu trabalho dificultou eu conseguir cumprir a meta, eu vou lá e degusto um bom livro de poesia numa ótica de meditação, porque poesia, livro é livro. Então é uma válvula de escape mais positiva. Eu só sei que também comecei a ler muito livro de poesia. A pergunta que eu faço para você é: qual é o livro que você está lendo e como você está criando o seu hábito de leitura? E por que você pode me perguntar assim, por que, Gerson, você insiste tanto com essa questão da leitura? Eu insisto muito porque nós somos uma espécie biológica que desenvolvemos o potencial de pensamento. Nós temos o telencéfalo altamente desenvolvido que nos dá a capacidade de exercer a condição de pensar e, consequentemente, a condição de pensar. Mas, para que eu possa manter ativa essa estrutura cognitiva, eu preciso usá-la cognitivamente. Se eu fosse só um animal braçal, funcional, prático, de exercícios manuais, burro de carga, por exemplo, ou um animal apenas fisiológico, não precisava me preocupar com a questão de desenvolver a cognição, a capacidade e o potencial de ler, de estudar, de pensar. A leitura é uma forma com que a gente tem prioritária, magnífica, de nos colocar na condição de usar esta máquina com mais frequência, essa máquina cerebral, e fazer-nos ficar mais versáteis na cognição. Porque quando a gente lê, a gente conhece o mundo. Então eu tenho o hábito de ler livros da minha área profissional, da psicanálise, da psicologia educacional, da educação, da filosofia. Eu tenho muito hábito de ler literatura, porque na literatura eu entro no mundo que eu não conheço, na família do outro, na sociedade do outro. Isso me dá uma versatilidade de conhecimento global. E também livros de biografia, porque o livro é o registro da história. E nesse sentido, quando eu exercito essa capacidade de leitura, eu fico mais esperto, eu fico mais antenado. Tanto que eu escrevo melhor lendo, eu falo melhor lendo, eu comunico melhor lendo. A minha vida fica melhor porque eu encaixo a minha estrutura fisiológica com um recurso que nós seres humanos temos, que é o potencial cognitivo. Nesse sentido, mesmo que seja uma atividade difícil, porque nós somos educados para ficar engessados, para ficar enrijecidos, né, dentro de atividades apenas práticas do dia a dia, mesmo que nós tenhamos essa dificuldade, é importante colocar como condição do existir humano a capacidade de ler, e para isso é necessário criar hábito. Como não é tão simples assim, a gente precisa criar hábito. Depois de um tempo, isso passa a ser uma necessidade, que nem escovar dente, que nem se alimentar. É o alimento da psique, é o alimento da alma, é o alimento, vamos dizer, a lubrificação de toda a estrutura cognitiva que nós temos a nível de estrutura cerebral. Nesse sentido, eu continuo insistindo. Procure ler e crie hábito de leitura. E qual é seu hábito de leitura e que livro você está lendo? Fica com essa dica aí de hoje. Um abraço e até nosso vídeo de dicas rápidas. Até lá!